Quando eu passava por muitas necessidades, fome e frio foram coisas que eu cheguei a passar nessa caminhada. E quando minha alma estava como a alma de Elias, eu comecei a clamar a Deus em inglês: oh my soul, oh my soul, oh minha alma, por que se encontra aflita? Confie em Deus. Se há alguém aqui hoje que chegou nesta situação, que a sua alma nesta noite não perca a oportunidade de clamar a Deus e confiar no Senhor, porque para Deus nada é impossível. 1 Reis capítulo 19, versículo 1 diz: E Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de cada um deles, se referindo aos falsos profetas mortos por Elias. O que, vendo Elias, se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. E ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e lhe disse: já basta, ó Senhor, tome agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E o que, vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. E o que, vendo ele, ele, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Eu estou repetindo porque eu colei dois textos iguais, mas amém, é sinal que o Espírito está confirmando. Aleluia. Ele, porém, foi ao deserto caminhando de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E ele, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis então que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e coma. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e o tocou e disse:
levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Senhor, obrigado por tua presença entre nós. Que faríamos nós, Senhor, tendo cada um bom carro, um bom apartamento, boas condições financeiras, poder onde nós trabalhamos, sem a sua presença? A sua presença sacia a nossa alma, pois temos sede de ti, Jesus, e queremos andar cheios do teu Espírito, que tu possas fazer desta igreja um lugar onde os povos, ao assentarem-se, possam ver o teu agir neste lugar. Por isso nos humilhamos, porque nada somos sem ti. Vem, Senhor, restaura a alegria do nosso coração, restaura o nosso ânimo, restaura as obras das nossas mãos, e que possamos vê-las fluir diante dos nossos olhos e assim nos alegrarmos. Não nos deixe perdidos como o ímpio que não sabe o caminho correto, mas a tua palavra diz que tu és lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sendo assim, que esta palavra nos oriente nesta noite para a glória do teu nome. Amém. Amém. Assente-se, igreja. Quero saudar os pastores aqui presentes, os nossos queridos visitantes, evangelistas. Quero honrar também a irmã Sandra, a irmã Fátima, que nesta noite estão intercedendo para que a palavra chegue aos seus corações e Deus use a minha boca para poder explanar acerca da sua vontade para cada um de nós. A Bíblia fala de um texto onde houve uma época na vida de Elias que ele passou por grande desespero. Se lermos o capítulo 18, vamos perceber que Elias, ele foi um grande lutador, uma grande ferramenta nas mãos de Deus, como muitos aqui o são, e por ser uma ferramenta, por estar com o seu coração disposto a ser usado por Deus, o que eu espero que muitos aqui nessa noite recebam de Deus esse despertar de querer de fato ser usado por Deus. Elias, então, ele tem uma grande batalha contra aquilo que entendemos é ser uma peleja espiritual contra 400 homens cujo título conhecemos como profeta de Baal. Homens que cultuavam ao seu Deus chamado Baal através de orgias, de sexualidade. Também estes homens ofereciam pequenas crianças e até mesmo homens como sacrifício
para agradar esse Deus. Deus este feito por mãos humanas. E o maligno então entra com a influência espiritual para causar temor na vida dos habitantes daquela cidade. Eu tenho ensinado para todos aqui na igreja, sobretudo aqueles que participam às quartas-feiras dos nossos cultos, que a fé é algo que todo ser humano tem. Não se trata de um dom distribuído somente às igrejas evangélicas. O católico, ele tem fé. O espírita, ele tem fé. O pessoal da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé possuem fé. Assim como nós aqui na Azusa possuímos fé. Mas a questão é aonde você tem colocado a sua fé. Você pode colocar a sua fé num pedaço de pau, num pedaço de louça, e trabalhar a sua fé nestas imagens naturalmente cultuadas por muitas religiões em torno da Azusa. Mas o que diferencia a Azusa das demais religiões é que a nossa fé, ela está posta no Deus da nossa salvação, no autor e consumador da nossa fé. Sabemos que a fé, ela é algo que Deus deu a todo ser humano sem distinção, para que este pudesse ter, através da fé, contato com Deus. E a Bíblia diz que se há algo que alegra a Deus, é ver um crente cheio de fé nele. Nele. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E desde o pecado do homem, a fé, ela tem sido desviada, motivo de alegria humana plenamente. Muitos põem sua fé no carro que tem, no emprego que tem, na posição social que possui. Muitos têm colocado a sua fé em lugares onde não há Deus. E por isso não poderão herdar a salvação, porque a salvação, ela vem da nossa fé, e a nossa fé em Deus. É Ele que nos dá a vida eterna. E assim como muitos na nossa época, naquela época, as pessoas colocaram a sua fé nesse Deus chamado Baal. Ele era o Deus poderoso da época entre aquelas cidades em torno de Israel. E muitos, mesmo sendo de Israel, chegaram a cultuar este Deus, deixando de lado o nosso Pai que fez
o céu, a terra e o mar. E é impressionante como o ser humano se desvia da verdade de Deus. Mas o Senhor levantou um homem de Deus, para pôr fim no sofrimento daquele povo. E aquele homem, então, ele desafiou o Deus Baal. E nesse desafio, eles se cortaram, eles entraram em transe ao longo de muitas horas. E o seu Deus não respondeu ao desafio, que era o desafio de colocar fogo no sacrifício posto diante daquele povo. Mas quando o homem de Deus levanta suas mãos e clama aos céus, o fogo de Deus desce sobre aquele sacrifício, envergonhando assim todos os inimigos de Deus e sobretudo Baal. Deus é um Deus que nunca deixa de se apresentar diante de um sacrifício. É importante você saber que todo e qualquer sacrifício, até mesmo contra a sua própria carne, em estar numa noite como esta aqui na Azusa, não permitirá que você saia daqui sem a resposta de fogo de Deus para a sua vida. Eu rejeito ser um religioso onde prego para um povo que ouve a palavra, que canta hinos, mas não vem a presença de Deus no local em que estão. Quando um povo se reúne a Deus em meio a sacrifícios, o sobrenatural de Deus é presente, e aquilo que precisa ser mudado, com certeza terá que ser mudado, porque o nosso Deus é o Senhor da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o poderoso Deus na batalha. Ele não vai atrás, mas o nosso Deus é um Deus que sempre vai à frente da peleja. Ele nunca deixa um filho seu andar só, Ele sempre está presente. Se você crê desta maneira, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dizer à igreja que Acabe nessa noite vai sair vergonhado. Ele terá que se prostrar aos pés de Deus. Aleluia. Acabe, depois da derrota, ele se reúne com a sua esposa Jezabel e relata a sua insatisfação sobre sua batalha perdida. Em minhas anotações eu escrevi como é impressionante que algumas pessoas
se aborreçam a verem a manifestação de Deus na vida de um homem. Se você tem chamado, Deus te dá todo o poder. Aleluia. Mas saiba, instrumentos do diabo, e muitas vezes dentro da tua própria casa, distorcidos por uma mente corrupta, que se permite o diabo usar, gerando certezas naquilo que é incerto, gerando inverdades daquilo que é verdade para si, pois acabam por ter por verdade mentiras, sofismas, que o diabo, diante de uma determinada situação, diante de um determinado ataque, colocou sobre suas mentes. Por isso, vemos filhos contra pais e pais contra filhos. Vemos marido contra esposa, esposa contra marido, por causa do pecado. Pois suas mentes não foram renovadas pelo Senhor. Porque quando as nossas mentes são renovadas pelo Senhor, temos clareza daquilo que é verdade, pois Deus nos tem dado discernimento diante do inferno. Nenhum crente que está na presença de Deus em oração, lendo a palavra diariamente, jamais entrará no engodo do diabo. Estas mentiras do diabo, colocadas na vida de um filho, de uma filha, entristecem o coração de um pai, entristecem o coração de uma mãe, a ponto de haver morte, pois a alegria vai embora, o prazer de viver vai embora, ao ver aquele bebê que tanto amou, que tanto cuidou, ao tornar-se homem, ao tornar-se uma mulher formada, se levantando contra si própria ou a si própria. Não há pai, não há mãe que aguente isso. Há pessoas que têm prazer em aborrecer aqueles que são escolhidos de Deus. Eu, como pastor particularmente, tenho me deparado com muitas pessoas ao longo do meu ministério, que se não fosse Deus, certamente eu não estaria em pé. Mesmo estas pessoas, vendo milagres como este que ocorreu com a força de Deus na vida de Elias, mesmo vendo manifestações sobrenaturais diante de seus olhos,
Seus corações se aborrecem com o trabalhar de Deus na vida de um homem, na vida de um ministério, na prosperidade de alguém, na felicidade de alguém. Com isto, saem disseminando o mal e influenciando pessoas más, e juntos arquitetam o mal àqueles que trabalham e são fiéis a Deus. Vemos claramente isto acontecer no texto que acabamos de ler, quando Acabe relata a sua esposa Jezabel, a vitória que o servo do Deus dos deuses, o nosso Deus, Ele é Deus dos deuses, aleluia, havia dado a Elias, seu servo, diante dos profetas de Baal. Uma reunião entre família, entre homem e mulher. E ali, talvez sentado numa cama, talvez sentados em uma mesa, na presença de seus filhos, Acabe começa a vomitar inverdades e verdades acerca deste grande homem de Deus. Ao longo da minha história pastoral, já me deparei com muitas mulheres no perfil de Jezabel. Jezabel era uma mulher profana, era uma mulher mau, terrivelmente mau. Era uma mulher ímpia, que não possuía misericórdia, sobretudo com aqueles que cultuavam a Deus, pois ela usava do seu dinheiro para patrocinar todos os falsos profetas naquela época, como temos visto em nossa época, pastores se vendendo por valores aos seus reis, aos seus presidentes, e muitas vezes ao andar de carro ficamos atônitos com seus grandes templos levantados, com a estrutura de instrumentos musicais, televisivos, e quando passamos por uma pequena igreja, digo pequena pelo tamanho, mas ela é grande em Deus. Quando passamos por uma igreja como Azusa, muitos veem a falta de estrutura, e isso não os atrai. Muitos destes grandes templos que vemos, se pudéssemos olhar com os olhos espirituais, veríamos que eles estão cheios de sangue inocente por causa da corrupção que reina não somente na nossa nação, como em muitos países do mundo. Eles vivem para si, são soberbos, são homens que não cuidam de suas viúvas, que não cuidam dos seus órfãos, mas amam estar diante de multidões, de riquezas, de lascívias,
coisas que desagradam a Deus. E Jezabel, juntamente com Acabe, eles eram assim, conversavam e maquinavam entre si coisas contra o homem de Deus. E muitos dos nossos dias navegam sobre esse espírito maligno. E estas pessoas, ao invés de estarem ao lado de Deus, daquilo que é certo fazer, usam da sua influência para abraçar o coração daquele que está diante em pecado, e assim dão início à fala contra aqueles que são de Deus. Todo homem mau sempre vai ter alguém como ele para dialogar, dentro de uma empresa, de uma companhia, ou até mesmo dentro da igreja. O espírito de Jezabel é aquele espírito onde pessoas se unem para falarem mal acerca de seu vizinho, daquele que está feliz, daquele que está vivendo uma nova vida na presença do Senhor. Vivem disseminando inverdades na vida das pessoas. Preferem estar olhando aquilo que é mal do que aquilo que é sublime. E ali na sua casa, diante de seus filhos, os tornam filhos incrédulos, inimigos do pastor, por aquilo que se dissemina em uma mesa dentro de casa. Eu não sei se há alguém com esse espírito aqui, mas uma coisa é certa: Deus nunca trabalha com indiretas. Deus sempre trabalha de forma direta e clara diante daquilo que é errado em sua presença. E quando Ele assim o faz para salvação, o faz para te tirar das mãos do diabo, o faz para te libertar da mentira do diabo, da visão errada que o diabo tem colocado em sua vida, do caminho errado que ele tem mostrado para a sua vida. E quando se trata disto, não há como usar palavras doces. Quando estamos diante do inimigo, temos que exercitar palavras de poder e deitá-lo fora da vida daqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Todo engano, todo engodo, toda falsa mensagem em uma mente doentia e pecaminosa está repreendida, amarrada e lançada fora desse lugar nesta noite, em o nome poderoso do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Lucas 14:26: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e a sua mãe,
sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Isto se chama renúncia. Deus tem que estar acima de tudo em cada vida que se manifesta como discípulo. Se a sua mulher não quer cultuar a Deus, venha você cultuar a Deus. Se a sua família não deseja cultuar a Deus, venha você cultuar a Deus. Se o seu marido está frio de coração e não suporta as verdades que são pregadas no púlpito de uma igreja, venha você buscar a Deus, porque em todo tempo de pastorado, 35 anos, viajando o mundo inteiro, como vocês sabem, viajando a várias nações, eu nunca vi um homem, eu nunca vi uma mulher que optou pela presença de Deus, ficar sem luz divina em sua casa, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e é pelo testemunho, não é pelas palavras, mas é pelo testemunho que se ganha um marido insano para Deus, que se ganha um filho insano para Deus, que se ganha uma mulher insana para Deus. É pelo teu testemunho, pela sua mudança de vida, pela sua firmeza no Senhor. É desta maneira. É desta maneira. Jezabel, com aquela conversa, mandou um mensageiro atrás de Elias, a dizer-lhe: assim como você fez com os 400 profetas. Ela bateu no peito e disse: se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles, proclamou uma maldição para si própria, jurando o homem de Deus de morte. Eu sou ameaçado de morte todos os dias. Eu sei o que é isso. Há dias em que eu e Mara sentimos no ar um pânico, um medo por aquilo que estamos fazendo para Deus. O diabo, ele usa pessoas para o ameaçar. O diabo usa também
o mundo espiritual para o ameaçar, e aquele que tem discernimento do Espírito sabe quando esses ataques espirituais estão trabalhando contra a sua vida, e sempre todo aquele que está na presença de Deus vai ser alertado, e ao dobrar os joelhos terá poder para mandar pelo nome de Jesus toda a armadilha forjada contra a sua vida para o reino do inferno. A Bíblia diz que Elias teve medo, e diz no versículo 3 que o que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi, e chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo, e ele porém foi ao deserto, caminhando de um lado para caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o que o texto diz: e vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Que interessante isso, porque um servo de verdade, dadas as circunstâncias de perseguição, um crente de verdade jamais vai deixar seu pastor só. Este servo deixou seu pastor só, e ainda que seu pastor dissesse: não desejo que você me acompanhe, um servo de verdade iria atrás do seu pastor, como assim o fez José e Caleb, quando Deus levantava Moisés para orar no monte. Fizeram acampamento no pé do monte, e ali ficaram tomando conta de seu pastor. Quem você tem sido? Porque estamos pelejando contra um principado nesse bairro que tem destruído as famílias. Domingo de manhã eu ouço tambores, e há um principado de destruição contra as famílias. E a minha pergunta é: que tipo de servo tem sido você? Ao ver seu pastor lutando todos os domingos contra uma entidade poderosa, lutando todas as quartas, em culto aqui na igreja, lutando e clamando contra uma entidade poderosa. Quem tem sido você? Um servo como este de Elias, ou um servo como aos servos de Moisés, Josué e Caleb? Eu tenho orado para Deus mandar para esse lugar muitos Calebes, muitos Josés, para ficar no pé do monte junto comigo, firmes, fortes, porque estamos desejosos
de ver a glória de Deus nesse lugar. Estamos desejosos que a luz de Deus alumie este lugar. Mas só há um meio. Quando aprendermos a lutar juntos uns pelos outros. Aleluia. A igreja tem que ser unida. A dor dos irmãos tem que ser minha dor. E a minha dor tem que ser a dos irmãos. A dor de um irmão, de uma irmã, tem que ser a dor de toda a igreja. Temos que nos levantar unidos. É tempo de nos unir. É tempo de deixar a televisão. É tempo de deixar entretenimento. É tempo de deixar o desejo da nossa carne descansando e vir para a igreja, se encher do poder que há no poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que lá no meio do deserto Elias ficou entristecido e pediu a morte para Deus. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar por isso. Há momentos que as perseguições são tantas na vida de um pastor, a começar dele próprio. Sim, dele próprio, porque por ser um pecador, com esse corpo, não conseguimos andar na plenitude, capaz de agradar a Deus. Por isso o Senhor nos orienta que devemos olhar a nós mesmos. E falando desta forma, eu espero que eu o estimule a olhar para si próprio. E olhando para si próprio, quem sabe com misericórdia, vamos cuidar uns dos outros. Há momentos que as perseguições são tantas na nossa vida, irmãos, que melhor é a morte. Vem esse sentimento no coração de querer morrer, de querer parar. Mas a vida de um homem, de uma mulher de Deus, não está na boca do médico, não está na boca dos inimigos, e também não está na sua própria boca. Porque aqueles que servem a Deus só partirão quando Deus assim chamar. Amém. E Elias, pensando, deitado em querer morrer, o próprio Deus, em forma de um anjo, aparece perante ele e deu a ele pão e água fresquinha. A Bíblia diz que ele comeu um pouco e se deitou outra vez, estava muito fraco. E então o anjo voltou. Irmãos, o anjo voltou. Eu não sei se você está me entendendo. O anjo voltou. O anjo voltou. Você tem ouvido tantas palavras, tem ido a tantos cultos,
Mas aqui nesta pequena igreja, Deus está te dizendo que o anjo voltou. Voltou com pão e água. Para fortalecer o servo de Deus. Esse pão e essa água que Elias recebeu é uma figura de Cristo e do Espírito Santo. Ali, ele comeu do pão, que é a palavra, ressuscitada no terceiro dia. A palavra que está sendo ministrada aos senhores nesta noite não é uma palavra morta que não faça efeito em ninguém, mas é uma palavra viva que ressuscitou no terceiro dia, e ela vai agir sim na sua vida. Pode dizer para o diabo, pode dizer para os teus perseguidores, que Jesus vive. Ele vive. Ele vive. Ele está dentro de você. E o Senhor enviou da água também, que é o Espírito Santo, o seu Consolador. Se a luta está ferrenha, a ponto de você pensar em morte, se a luta está ferrenha, a ponto de você desanimar, beba da água. Beba da água. Beba do poder do Espírito Santo. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que Elias bebeu da água, comeu do pão, se fortaleceu e foi ao Monte Horebe, o monte do Senhor. Esse lugar é teu Monte Horebe. Esse lugar é o teu Monte Horebe. Monte Horebe que Deus levantou aqui neste lugar para te instruir a como sair desta vida de vergonha. Deus vai te honrar. Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus tem bênção para a tua casa. Deus tem bênçãos para a vida financeira. Deus tem bênçãos sobre tudo ao seu coração, com o poder do Espírito Santo que Ele traz. Me dá um sol, filho. Espírito Santo, te necessito. Manda teu fogo neste lugar. Espírito Santo, meu desejo é ver tua glória e majestade. Tu és minha força, tu és minha ajuda. Espírito Santo, vem neste lugar. Derrama em mim, Senhor, do teu Espírito. Derrama em mim, Senhor. Derrama em mim, Senhor, do seu amor. Dá-me mais do teu grande poder.
do seu Espírito. Vamos ficar em pé. Derrama em mim, Senhor, do seu Espírito, do seu Espírito. Fale com Deus no secreto. Derrama em mim, Senhor, do seu amor. Dá-me mais do seu grande poder. Derrama em mim, Senhor, do seu Espírito. Agora declare isso para a sua vida. É um dia novo de edificação. Profetiza. O velho é passado. O velho é passado. Coisas novas feitas são. Coisas novas feitas. Acredite nisso. Tempo de vitória. Tempo de vitória. De edificação. De edificação. Diga, é um dia novo. É um dia novo. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Vós sois o templo do Espírito Santo. Aleluia. Profetize isso mais uma vez. É um dia novo de reconstrução. De reconstrução. O velho é passado. O velho é passado. Coisas novas feitas são. Coisas novas feitas são. Declare com a tua boca. Tempo de vitória. Tempo de vitória. De reconstrução. De reconstrução. É um dia novo. É um dia novo. Na casa do Senhor. Na casa do Diga, onde há Cristo? Onde há Cristo, há milagres. Jesus, nós te adoramos. Onde há milagres. Jesus, te adoro. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar esse culto agora. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Vá a uma pessoa que você sabe que necessita. Isso. O pessoal que está aí na porta pode vir também. Tempo novo. É tempo novo. Essa senhora de verde aqui é tempo novo para a tua vida. Aleluia. Você não pode desprezar o novo de Deus, que Deus te deu com honra. Foi Deus que te deu com honra. E você não pode ver o teu novo como maldição por causa das falácias. Segure na mão de Deus, filha, e vá, se encha do Espírito, porque Deus é na tua vida. Podem muitos ter te abandonado, como o servo de Elias o abandonou, mas Deus sempre foi presente na sua vida. Receba esta palavra, Ele está com você. Eu quero que você faça uma oração forte por alguém que esteja do seu lado. Felipe, pegue na mão do nosso batera. Vamos pôr essa energia de Deus para funcionar. E hoje eu quero que você ore e comece a orar,
repreendendo todo o mal contra a tua vida. Você tem que aprender a fazer isto. Você precisa aprender. Então vamos levantar nossas vozes e vamos começar a clamar pelo sangue de Jesus. Eu creio que Deus vai mandar uma bomba naquele lugar. Uma bomba. Esperavam ver você voltar caído, voltar caída, mas Deus já está mandando uma bomba naquele lugar. Oremos, irmãos. Sui cabreira. Sui cachovia. Aleluia, aleluia. Todo mal, todo poder do inferno, tudo aquilo que tem travado as mentes, impedindo de ver sua glória, meu Deus, toda armadilha forjada, todo intento mal humano contra a vida dos teus servos, como pastor desta igreja, eu entro com Jesus na brecha e repreendo o inferno e ordeno: sai, sai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, sai, 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 sai. Onde há Cristo, há milagre. Jesus, te adoramos. Onde há Cristo, Senhor, entra com a providência. Entra, meu Deus, com este milagre nesta vida. Porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta aberta. Que a tua luz flua, que a tua luz flua, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmã Mara,